Visionária Esportes. Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionário Esportes, nesta quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. Que alegria começar mais uma manhã ao seu lado, unindo informação, fé e reflexão para fortalecer o seu dia desde cedo. A palavra que nos inspira hoje está em Romanos, capítulo 12, versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O tema de hoje é resolução de pendências. Pendências não resolvidas drenam energia, roubam a paz e atrasam processos que Deus deseja conduzir. Resolver pendências é um ato de maturidade espiritual, emocional e também prática. Na vida, assim como no esporte, não dá para avançar bem carregando conflitos, decisões adiadas, conversas mal resolvidas ou responsabilidades empurradas para depois. Deus nos chama a agir com sabedoria, coragem e humildade para ajustar o que ficou para trás, alinhar o que está fora do lugar e seguir em frente com leveza. Que esta manhã seja um convite para você colocar ordem, liberar perdão, tomar decisões e encerrar ciclos que precisam ser encerrados. Resolver pendências é abrir espaço para o novo de Deus fluir com mais clareza e paz. Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde aqui na Rádio Visionária, além de acompanhar o programa nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O Visionário Esportes também está sendo transmitido pela nossa Rádio Vida de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora, na cidade de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1040 kHz, FM 102,9 e ondas curtas, pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná, e pela Rádio Professor JT, da cidade de Ponte Branca, no Mato Grosso. Vamos juntos para mais uma manhã de informação, reflexão e propósito? Então fica com a gente, porque o Visionário Esportes está no ar. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e vamos aqui para os aniversariantes do dia, com os clubes fundados em 14 de janeiro, aqui antes do placarzão, tá? Vamos lá. O Atlético Petróleos da cidade de Luanda, em Angola, é um clube tradicional de futebol de Luanda, foi fundado 14 de janeiro de 1980. O Zhejiang da China, foi fundado em 14 de janeiro de 1998, e atualmente disputa a Super League chinesa. E o time do brasileiro São Borja, o Clube Gaúcho, foi fundado em 14 de janeiro de 1977, ele é fruto da fusão entre Internacional e Cruzeiro de São Borja. Parabéns a esses clubes. Vamos aos aniversariantes esportistas aqui, desse dia 14 de janeiro. Começamos com o Falcão, ex-jogador de futsal, tá fazendo aniversário hoje. O Thiago Silva, que tá no Porto, né? Vamos ter notícia já dele aqui. Tá fazendo aniversário hoje aí, o Thiago Silva aí. Eduardo Salvio, jogador de futebol também, brasileiro. A jogadora de vôlei, a Natália, né? Brasileira aí, seleção brasileira, tá fazendo aniversário também. O Felipe Vu, que disputa o tiro esportivo, né, brasileiro, também tá fazendo aniversário. Marco Reus, ex-jogador, né, aposentado aí. Na verdade não tá aposentado não, ele tá jogando nos Estados Unidos, né? Tá jogando nos Estados Unidos. Marco Reus tá fazendo aniversário hoje. O Shawn Wayans, atleta de futebol americano, tá fazendo aniversário. O Aaron Ramsey, jogador de futebol do país de Gales. A Katerina Siniakova, jogadora de tênis tcheca. Grant Hill, ex-jogador norte-americano da NBA, grande jogador. A Emily Betty, ciclista de mountain bike canadense, está fazendo aniversário. Jason Peters, ex-jogador de futebol americano, está fazendo aniversário também. O Hope Zombie Jr., ele é atleta de esportes a motor, norte-americano, está fazendo aniversário. Thomas Berdych, ex-jogador de tênis. E o Kei Nishikori, que está aí no circuito até hoje, jogador de tênis japonês, também está fazendo aniversário. Parabéns para eles, aniversariantes do dia 14 de janeiro. E vamos para o placarzão do Visionário Esportes. Começamos com a Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, fase 32 avos de final. Fortaleza 2, Novo Horizontino 1. Ituano 3, Água Santa 1. O Nacional venceu o Juventus por 2-0, o Juventus da Moca, o Nacional aqui da Barra Funda, tradicional, tá, eliminou o Juventus. O Operário do Paraná 4, Independente do Amapá 0. Retrô 0, Internacional 4. Canaã do Distrito Federal 1, Figueirense 0.
Flamengo de São Paulo 1, Monte Roraima 0, Ibrachina 3, Atlético Mineiro 1, Itaquaquecetuba 2, União de Mogi 1, Juventude e Águia de Marabá empataram em 1-1 no tempo normal. Nos pênaltis, o Juventude está classificado porque venceu por 5-4. Red Bull Bragantino 3, Comercial Tietê 0. Fluminense do Rio de Janeiro e o referência daqui da cidade de Embu das Artes disputaram o jogo. O jogo foi 1-1. E nos pênaltis, o Fluminense venceu por 5-3, eliminando o time da nossa cidade aqui. Audax Osasco 0, Santo André 1, Santo André classificado. Palmeiras e Vitória, jogo polêmico demais, gol impedido do Palmeiras, pênalti que parece que a bola não entrou. O jogo terminou 3-3 no tempo normal. Nos pênaltis, 3-2 pro Palmeiras. Palmeiras classificado para a próxima fase. São Paulo 2, Portuguesa 0 e Botafogo do Rio de Janeiro 3, São José 0. Campeonato Paulista, segunda rodada. Novo Horizontino 2, Guarani 0 e Capivariano 1, Portuguesa 0. No final da rodada nós passaremos a classificação, tá? Campeonato Baiano, rodada 2, Jacuipense 0, Vitória da Bahia 0. Campeonato Paranaense, rodada 3, Maringá 0, Curitiba 1. Agora vamos para o futebol internacional. Copa da Liga Inglesa, semifinal, jogo de ida. Newcastle 0, Manchester City 2, gols de Semenyo e Cherki. Manchester City jogando até por derrota por 1 gol no jogo de volta para se classificar para a final. Copa do Rei, oitavas de final. Cultural Leonesa 3, Atlético Bilbao também 3. O Atlético Bilbao ficou com um jogador a menos. Na prorrogação conseguiu ganhar por 1-0. Está classificado o Atlético Bilbao. La Coruña 0, Atlético de Madrid 1, gol de Griezmann, Atlético de Madrid na próxima fase, nas quartas de final. Real Sociedad 2, Osasuna também 2. Nos pênaltis, a Real Sociedad venceu por 4-3 e está classificada para as quartas de final. Bundesliga, rodada 17. O Stuttgart venceu o Eintracht Frankfurt por 3-2. Demirovic, Davi Narten fizeram os gols do Stuttgart. Christensen e Amaimoni fizeram os gols do Frankfurt. Borussia Dortmund 3, Werder Bremen 0. Schlotterberg, Sabitzer e Guirassy fizeram os gols do Borussia Dortmund. O jogo entre Hamburgo e Bayer Leverkusen foi adiado devido à neve. Lá tá caindo uma neve forte na região norte da Alemanha e adiou alguns jogos já, né? O Mainz venceu o Heidenheim por 2-1. Classificação: Bayern de Munique 44, o Dortmund é segundo colocado com 36, Stuttgart terceiro 32, RB Leipzig em quarto, Leverkusen em quinto com 29, o Hoffenheim é sexto com 27, o Frankfurt é sétimo com 26 e o Freiburg oitavo colocado com 23. Copa da Itália, o jogo pendente das oitavas de final, Roma 2, Torino 3. Hermoso e Arena fizeram os gols da Roma, Che Adams com 2 gols e Ilkan fizeram os gols do Torino. Torino está nas quartas de final. Copa da França, fase 16, avos de final, Bayer 0, Olympique de Marseille 9. Com o hat-trick do Greenwood, Olympique de Marseille na próxima fase. Copa da Holanda, oitavas de final, Utrecht 1, Twente 2. O Twente está classificado para a próxima fase, para as quartas de final. Liga Saudita, rodada 14. Al-Oqdod 1, Al-Kholod 0. Al-Fateh 3, Al-Riyad 1. E Damak 1, Al-Ittihad 1. Classificação: o Al-Hilal lidera com 38 pontos, Al-Nasser e Al-Tawon tem 31, o Al-Ahly é quarto com 28, Al-Qadsiya em quinto e Al-Ittihad em sexto, os dois com 27 pontos. Kings League Cup, quartas de final. O México venceu a França por 8-4 e está classificado para as semifinais. E o Brasil fez 15-5 na Itália e está classificado para as semifinais. Vamos aqui às notícias do futebol. Começamos com o Flamengo. O Flamengo segue firme na tentativa de repatriar Lucas Paquetá e aposta no desejo do próprio jogador de voltar ao Brasil, com um acordo pessoal já alinhado entre as partes. Paquetá, cria do Fla, quer o retorno em ano de Copa e pediu para ser poupado de jogos no West Ham, sinalizando sua vontade de sair. O clube inglês quer cerca de 42 milhões e meio de libras, aproximadamente 307 milhões de reais, ou até 60 milhões de euros, valor que o Flamengo considera alto e tenta barganhar
aumentar para algo perto de 40 milhões de euros. Haverá nova reunião esta semana para tentar reduzir a pedida e viabilizar o negócio antes do fim da janela. O Flamengo voltou a fazer a pré-temporada de 2026 no Ninho do Urubu, com o elenco principal sob comando de Felipe Luiz, executando exames médicos, avaliações físicas e treinos intensivos desde segunda-feira para chegar bem à Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro e ao restante da temporada. A decisão de ficar no CT, diferente dos anos anteriores em que o clube viajou aos Estados Unidos, foi motivada pelo pouco tempo entre férias e jogos oficiais e pela infraestrutura local, que permitirá controlar melhor a rotina sem prejuízo físico. Haverá programação em 2 períodos, com trabalho individualizado com base nas baterias de testes, nutrição, ortopedia, cardiologia, etc. Além de protocolos específicos para jogadores que ainda se recuperam. A estreia esperada da equipe principal do Carioca deve ser na 4ª rodada, preservando titulares nas primeiras rodadas. Vamos às notícias do São Paulo. São Paulo esfriou o interesse no volante Alan do Flamengo após as negociações travarem porque o tricolor recusou incluir o titular Marcos Antônio em uma troca, mantendo o jogador na equipe e desistindo por hora da investida. Com isso, o clube paulista passou a observar novas opções de mercado para reforçar o meio-campo e também quer testar o jovem Hugo Leonardo, de 21 anos, que voltou de lesão e pode ganhar mais chances no time principal. A diretoria segue atenta a oportunidades práticas e financeiras até o fim da janela, que vai até março. O São Paulo abriu negociações com o New York City Futebol Clube pelo meia-atacante argentino Julián Fernandes, de 21 anos, e indicado pelo técnico Hernan Crespo, com consultas em andamento por empréstimo com opção de compra, enquanto o clube busca reforçar o setor ofensivo. Fernandes, revelado pelo Vélez Sarsfield e no New York City Futebol Clube desde 2023, tem perfil versátil e experiência na Major League Soccer, podendo atuar por ambas as pontas. Paralelamente, o zagueiro Matheus Doria minimizou a crise política do clube e explicou seu retorno ao São Paulo, destacando que não hesitou em aceitar a proposta por identificação com o tricolor, apesar do cenário extracampo instável. A Justiça concedeu uma liminar que obriga o Conselho Deliberativo do São Paulo a realizar a reunião de votação do impeachment do presidente Júlio Casares em formato híbrido, presencial e virtual, revertendo a tentativa de manter o encontro apenas presencialmente. A decisão da 3ª Vara Civil do Butantã atende pedido de conselheiros da oposição que alegaram ser importante ampliar a participação de quem está de férias ou longe do Morumbi. A liminar também define que serão necessários 171 votos, ou 2/3 dos 254 conselheiros, para que o impeachment seja aprovado, mudando a dinâmica do processo. O clube já recorreu da decisão, defendendo que a votação deva ocorrer presencialmente para garantir o sigilo e a efetiva defesa do presidente no processo marcado para sexta-feira. Vamos para um rápido intervalo, já tem mais notícias do futebol, incluindo notícias do Corinthians. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. Voltamos aqui com Visionária Esportes, mais notícias do futebol para você. Começamos com o Corinthians. O Corinthians está prestes a oficializar a renovação do seu contrato de patrocínio Master com a Esportes da Sorte, que elevará a receita do clube para pelo menos 150 milhões de reais por ano, superior aos 103 milhões de reais por ano do vínculo anterior. O acordo, que terá validade até 2029, inclui verbas adicionais de marketing, bônus por títulos e projetos de licenciamento, fazendo com que o total possa chegar até 200 milhões de reais por temporada, dependendo de metas cumpridas. No orçamento de 2026, o Timão projeta arrecadar 255 milhões de reais em patrocínios com esse e outros contratos, um salto de cerca de 47% em relação ao ano anterior. O novo modelo também não carimba verbas para jogadores específicos, dando maior flexibilidade à diretoria sobre o uso dos recursos. O Corinthians avançou nas negociações para o empréstimo do zagueiro Félix Torres ao Internacional para a temporada 2026, depois de resolver pendências burocráticas e acordos salariais entre os clubes. Ele seria cedido com os salários divididos entre Timão e Colorado e com opção de compra prevista. A saída de Torres faz parte de um plano do Corinthians de reduzir a folha salarial e liberar espaço no elenco, com outros nomes também sendo negociados ou afastados do time principal. O defensor equatoriano não está nos planos do técnico Dorival Júnior e a diretoria busca concluir o negócio rapidamente enquanto trata de outras saídas e ajustes na equipe.
O Corinthians intensificou sua busca por reforços ofensivos e abriu negociações com o Al Hilal para contratar o atacante Caio César, de 21 anos, em um empréstimo que pode incluir opção de compra, visando fortalecer o setor de velocidade do ataque para a temporada 2026. O jovem, que tem contrato com os sauditas até 2028 e vê com bons olhos mais oportunidades de jogo no Brasil, é prioridade do Timão na lista de pontas monitorados. Paralelamente, o clube tentou a contratação do atacante Lucas Ferreira, ex-São Paulo, e hoje no Shakhtar Donetsk, por empréstimo, com opção de compra, mas o clube ucraniano descartou qualquer negociação por ele no momento. No Corinthians, o técnico Dorival Júnior fez um alerta público sobre o futuro do atacante Pedro Raul, que volta ao clube após empréstimo ao Ceará, mas não tem vaga garantida no time principal em 2026. Dorival diz que quem vai me dar a resposta é ele, cobrando maior dedicação nos treinos e postura para ganhar espaço na equipe e evoluir sua carreira, ressaltando que acredita no potencial do centroavante, mas que a definição da sequência depende do próprio jogador. A situação de Pedro Raul segue em análise no Timão, com chances concretas de ser aproveitado no Paulista ou negociado, conforme desempenho e interesse de mercado. O Atlético Paranaense abriu conversas com o Corinthians para tentar o retorno do zagueiro Kaká, que perdeu espaço no Timão e já teve passagem pelo Furacão em 2023. As negociações estão em fase inicial, sem valores ou formato definidos, e o clube paranaense trabalha para oficializar o reforço nos próximos dias. Além disso, o Atlético confirmou a compra definitiva do lateral direito Gaston Benavides, que estava emprestado pelo Tajeres. A cláusula foi ativada com o acesso à Série A e o uruguaio assinou contrato até o final de 2028, após custo aproximado de US$ 1.800.000, aproximadamente R$ 9.600.000. O volante Benjamin Arhin, de 19 anos, ganhou destaque no Internacional ao ser titular na estreia do Gauchão e mostrar personalidade e boa atuação na vitória por 2-1 sobre o Novo Hamburgo. Ele tem recebido elogios da comissão técnica e pode seguir figurando entre os profissionais. Ahin nasceu em Senia Beracu, em Gana, e chegou ao clube inicialmente no Sub-20, sendo comprado em definitivo após boas exibições nas categorias de base. Fora de campo, o jovem mantém forte ligação com sua comunidade em Gana e já aproveitou férias para visitar sua região natal, onde ajuda famílias de baixa renda com doações sempre que possível, refletindo seu sonho de contribuir com o lugar que o formou. O Botafogo avançou nas negociações para contratar o volante Cauã Diniz, de 21 anos, do América Mineiro, com o acordo entre os clubes já encaminhado, e a definição agora dependendo de um acerto salarial com o jogador. O negócio pode incluir a ida de Yarlen e Segovinha ao América Mineiro como parte da transação, e o Botafogo vê o jovem como reforço para o meio-campo de 2026. No entanto, o interesse de um clube japonês entrou no radar, o que pode influenciar a decisão do atleta sobre seu destino nesta janela. O zagueiro David Ricardo, do Botafogo, recebeu uma proposta formal do Dinamo Moscou da Rússia por cerca de 6 milhões de euros, 37.600.000 reais aproximadamente, mais 1 milhão em metas pelos direitos econômicos, valor que se aproxima do que o clube carioca quer para abrir mão do defensor. O alvinegro já havia recusado 2 ofertas do Torino, da Itália, ambas no formato de empréstimo com opção obrigação de compra, pois o modelo não agradou e o clube prioriza uma venda definitiva com cifra maior, 7 milhões de euros aproximadamente, mais bônus. Com a proposta russa equiparando a pedida financeira, o Botafogo aguarda a resposta do Torino e avalia os próximos passos no mercado, equilibrando caixa e permanência de peças importantes para 2026. O Botafogo fechou um acordo para receber um aporte financeiro da Eagle Football Holdings, grupo ligado a John Textor, que deve injetar cerca de 50 milhões de dólares, 270 milhões de reais aproximadamente, no clube nos próximos dias para resolver o transfer ban da FIFA e fortalecer o caixa do clube, com documentação e trâmites burocráticos sendo finalizados nesta semana. Esse aporte será usado principalmente para quitar a dívida de 21 milhões de dólares com o Atlanta United e liberar a inscrição de reforços, além de melhorar o capital de giro geral do Glorioso. A movimentação chega em um momento de bastidores conturbados na SAF, com disputas judiciais e negociações societárias envolvendo Textor, a Eagle e outros investidores, mas o aporte representa um passo prático para aliviar pressões financeiras imediatas.
O Vasco oficializou a contratação do zagueiro Alan Saldívia, de 23 anos, que assinou contrato com o clube até dezembro de 2028, sendo após ser adquirido junto ao Colo-Colo do Chile para reforçar a defesa na temporada de 2026. O uruguaio chega como segundo reforço do Cruz Maltino e já declarou sua vontade de se dedicar ao Vasco e conquistar espaço na equipe. Paralelamente, o clube iniciou negociações para contratar o atacante Brenner, que pertence à Udinese da Itália, com uma proposta formal já encaminhada pela diretoria. O desejo dos vascaínos é contar com o centroavante, mas o acerto depende da resposta do clube italiano e da situação financeira da equipe. O Vasco começa a formar uma barca de empréstimos e saídas em 2026, com o lateral esquerdo Leandrinho pedindo para ser liberado, após receber propostas do Al-Shabaab da Arábia Saudita e Pafos do Chipre, embora o clube tenha recusado ofertas por considerar abaixo do esperado. Leandrinho deverá puxar uma série de negociações de jogadores com poucos minutos ou fora dos planos, para reduzir o elenco inflado e a folha salarial. Entre os nomes citados na expectativa de saírem estão Riquelme e Lucas Eduardo, que retornaram de empréstimo e podem ser negociados. Juan Esforza, também sem espaço, e o meia Maxime Domingues, além de outros atletas que tendem a ser cedidos ou liberados conforme o planejamento de Diniz e da diretoria. O Atlético Mineiro terminou de bancar a permanência de Hulk em 2026, após o Fluminense desistir de fechar a transferência nesta janela. Mas agora o clube precisa alinhar internamente a relação entre o atacante e o técnico Jorge Sampaoli, já que Hulk chegou a discordar publicamente da função que vinha desempenhando em campo sob o argentino, e ainda não houve diálogo aprofundado entre os dois. O CEO Pedro Daniel revelou que o Galo apresentou ao Hulk um projeto para que ele encerre a carreira no clube, oferecendo mais um ano de contrato e enfatizando que em nenhum momento o Atlético o colocou no mercado. A ideia é mantê-lo em Belo Horizonte até o fim de 2026, com redução salarial prevista a partir de 2027, embora a definição final dependa de conversa entre jogador, comissão e diretoria. O Atlético Mineiro oficializou a contratação do volante Maicon, ex-Corinthians, para a temporada 2026, com contrato de 3 anos até dezembro de 2028 com o clube mineiro. Maicon, de 28 anos, chegou a BH na última semana, passou por exames e assinou após o Galo superar a concorrência do próprio Corinthians na disputa pelo jogador. Revelado pelo Corinthians e com passagens pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o meio-campista foi peça importante no timão, inclusive como capitão na campanha do título da Copa do Brasil 2025 e chega para reforçar o meio-campo atleticano em 2026. O Santos recebeu uma proposta oficial da família Santo Domingo, uma das mais ricas da Colômbia e grande acionista da AB InBev, para comprar o controle da futura SAF do clube, com valores variando entre 800 milhões e 1 bilhão de reais, segundo apurações jornalísticas. A oferta está em análise pela diretoria santista, que ainda avalia os impactos financeiros, jurídicos e esportivos antes de tomar uma decisão. O negócio esbarra também na necessidade de mudar o estatuto e aprovar a criação da SAF internamente, processo que pode ser longo e depende de voto dos conselheiros. Se concretizado, seria uma das maiores transações do tipo no futebol brasileiro e pode transformar a gestão e o futuro esportivo do clube. O atacante Guilherme, ex-Santos, foi oficialmente anunciado pelo Houston Dynamo dos Estados Unidos, em contrato até 2028, com opção até 2029, onde será designated player e reforçará o ataque da Major League Soccer após passagem de destaque pelo Peixe. O Santos recebeu cerca de 2 milhões de dólares, aproximadamente 10 milhões de reais, pela transferência, e o jogador chega com experiência para liderar o setor ofensivo da equipe norte-americana. No mercado internacional, o meio-campista Felipe Loyola, do Independiente da Argentina e alvo do Santos, está com negociação avançada com o Pisa da Itália para uma transferência à Série A italiana, com proposta formal que poderia superar os valores brasileiros e deixar o Peixe fora da corrida pelo atleta na janela. Vamos para o rápido intervalo, já voltamos com notícias aqui do Cruzeiro, do Grêmio, tem algumas notícias do futebol internacional também. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias do futebol, começamos esse bloco com o Cruzeiro. Falando do Gerson, né? Na apresentação oficial pelo Cruzeiro, o meio-campista Gerson ficou emocionado e chegou às lágrimas ao falar da relação com seu pai, Marcão, também seu empresário, lembrando as dificuldades que enfrentaram juntos na infância, inclusive quando não tínhamos o que comer em casa.
Ressaltou que nunca vai abandoná-lo, agradecendo pelo apoio e afirmando que agora pode proporcionar uma vida melhor à família. O jogador destacou que o desabafo foi um choro de alegria por reconhecer a trajetória e o esforço do pai em acreditar nele mesmo nos momentos mais difíceis. Criticou o julgamento nas redes sociais e afirmou que sua prioridade é sempre a família. Gerson também falou sobre a escolha pelo projeto do Cruzeiro e suas ambições no clube para 2026, mas foi uma homenagem emocional ao pai o ponto mais marcante da coletiva. O atacante colombiano José Enamorado foi apresentado oficialmente pelo Grêmio nesta terça-feira, em dia em que completa 27 anos, recebendo a camisa 99 e já demonstrando ansiedade para fazer sua estreia o mais rápido possível, destacando que viu uma grande oportunidade de sua carreira e quer contribuir com a equipe assim que estiver regularizado. Enamorado chega após série de boas temporadas no Júnior Barranquilla e pode atuar pelas duas beiradas do ataque, agregando velocidade e habilidade no 1 contra 1 à equipe gaúcha. No planejamento de Luiz Castro, o colombiano ainda aguarda sua inscrição no bid da CBF para estar à disposição, com concorrência por posição incluindo atletas como Pavon e TT. O Grêmio trabalha na reformulação do elenco, com o Enamorado sendo um dos reforços para a temporada de 2026. O Grêmio fez uma sondagem pelo meio argentino Rodrigo Garro, atualmente no Corinthians, como parte da busca por um armador para reforçar o meio-campo antes da temporada 2026. O empresário do jogador confirmou o interesse gremista, mas esclareceu que as conversas não avançaram para uma proposta oficial e a negociação não evoluiu até o momento. Garro, de 28 anos e com contrato com o Timão até 2028, tem sido peça importante para o Corinthians e não está sendo liberado pelo clube paulista. O Grêmio segue avaliando opções no mercado enquanto estuda outras alternativas para o setor de criação. O Grêmio entrou em contato com o Palmeiras nos últimos dias para tratar da transferência do goleiro Everton, e o Verdão pediu uma definição rápida sobre o futuro do jogador após o assédio gremista, já que não foi consultado inicialmente e havia desconforto interno com a forma como a negociação começou. Mas nessa terça-feira, dia 13, o Palmeiras liberou o Everton para acertar com o Grêmio, com os clubes alinhando os detalhes finais da transferência, que deve ser feita sem custos ao clube gaúcho, e com um contrato de 3 anos para o goleiro de 38 anos. O atleta, ídolo e mais vencedor da história palmeirense com 12 títulos, perdeu espaço na equipe após uma lesão na mão e a ascensão de Carlos Miguel. Ele pediu a liberação para buscar mais oportunidades no Grêmio. O novíssimo gramado sintético do Allianz Parque, casa do Palmeiras, chegou ao Brasil de navio com cerca de 70 toneladas de material entre a grama e a camada amortecedora, o shock pad, vindos da Europa. O desembarque ocorreu pelo Porto de Navegantes, Santa Catarina, e o material agora passa pelo processo de nacionalização, etapa necessária antes de seguir para São Paulo e ser instalado no estádio. A obra de troca do gramado sintético parte de uma modernização do campo que tem sido executada pela W Torre, e a fornecedora Soccer Grass avança com a expectativa de conclusão até o fim de fevereiro, possibilitando o retorno do Verdão ao Allianz Parque. Enquanto isso, o Palmeiras segue mandando seus jogos fora de casa, como na Arena Barueri, até que o cronograma da obra permita a volta ao estádio. O Palmeiras deve contar com a evolução física do atacante Vitor Roque para o clássico contra o Santos nesta quarta-feira pelo Campeonato Paulista. Ele treinou normalmente nesta terça após se recuperar de uma entorse leve no tornozelo, que indica que pode figurar na lista de relacionados do técnico Abel Ferreira. Roque participou de atividades táticas e com bola nos últimos treinos, integrando-se ao elenco após ficar fora da estreia alviverde contra a Portuguesa. Ainda assim, há informações de cautela da comissão técnica que pode preservar o jogador dependendo da avaliação final, deixando a decisão sobre sua participação no clássico em aberto até a lista oficial. Outros nomes como Gustavo Gomes, Piquerez, Emiliano Martinez, Rafael Veiga e Flaco Lopes também podem reforçar o Verdão depois de serem poupados no primeiro jogo da temporada. O técnico Diego Simeone afirmou que o Atlético de Madrid precisa de Thiago Almada para a melhor versão da equipe, elogiando a capacidade ofensiva do meia argentino, mesmo diante de rumores de mercado. Apesar disso, Almada está insatisfeito pelo pouco tempo em campo e avalia a possibilidade de deixar o clube em busca de mais minutos, algo que pode aumentar suas chances de estar em forma para a Copa do Mundo. O Palmeiras acompanha de perto a situação e já manteve contato com o Atlético, sendo um dos clubes mais interessados em sua contratação nesta janela. Além dos brasileiros, o Benfica também monitorou o argentino e entrou na briga, com interesse em um empréstimo com opção de compra, embora o Atlético ainda não facilite a saída.
A Atalanta venceu a disputa com Roma e Napoli e está fechando a contratação do atacante Giacomo Raspadori junto ao Atlético de Madrid, em um negócio avaliado em cerca de 22 milhões de euros, cerca de 130 milhões de reais mais possíveis bônus, superando propostas anteriores e insatisfações nas negociações rivais. O italiano de 25 anos, que não conseguiu se firmar com os colchoneiros após chegar do Napoli no meio do ano passado, aceitou a oferta de contrato de longa duração com a Atalanta, reforçando o setor ofensivo dos bergamaschi na temporada. A Roma chegou a ter um acerto com o Atlético em uma proposta de empréstimo com obrigação de compra, mas as conversas não avançaram e o jogador preferiu o projeto da Atalanta, que também deixou de lado o interesse napolitano. Raspadori deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias após exames médicos, retornando à Série A italiana e se juntando ao elenco que busca posições de destaque nas competições nacionais e continentais. Vamos ao Real Madrid. Após a demissão de Xabi Alonso do comando do Real Madrid, o treinador usou as redes sociais para se despedir do clube, afirmando que a passagem não saiu como gostaríamos, mas agradecendo a diretoria, elenco e torcida. A saída ocorreu após resultados abaixo do esperado e foi definida em comum acordo. Chamou a atenção na Espanha o fato de Vinícius Júnior ser um dos 7 jogadores que não publicaram mensagens de despedida ao técnico. Além dos brasileiros, outros nomes importantes do elenco também ficaram em silêncio nas redes sociais. A ausência de manifestações alimentou especulações sobre o desgaste interno entre parte do elenco e Alonso. E vamos a algumas coisas desse desgaste, né? Xabi Alonso foi demitido do Real Madrid após apenas cerca de 7 meses no comando, em comum acordo com o clube. Depois do vice-campeonato na Supercopa da Espanha contra o Barça e uma série de resultados negativos em jogos pesados, incluindo PSG, Liverpool e City, que expuseram queda de desempenho. Sua passagem foi marcada por problemas de vestiário, com resistência de parte do elenco às suas regras disciplinares e à gestão do cotidiano, e por indefinição tática, sem padrão claro de jogo estabelecido. Internamente houve atritos com estrelas como Vinícius Júnior e Valverde, e falhas em adaptações de posições e estratégias. Alonso se despediu nas redes sociais agradecendo ao clube e reconhecendo que não saiu como gostaríamos. O ex-lateral Álvaro Arbeloa já foi confirmado como seu substituto interino. E agora, como novo técnico, Álvaro Arbeloa comandou nesta terça-feira, dia 13, seu primeiro treino oficial à frente do Real Madrid, no CT de Valdebebas, preparando a equipe para as oitavas de final da Copa do Rei contra o Albacete. A atividade incluiu aquecimento coletivo, exercícios de posse de bola, troca de passes e finalizações, com alguns titulares como Rudiger, Rodrigo e Mbappé trabalhando internamente, enquanto Militão segue se recuperando. Arbeloa, ídolo do clube e ex-técnico do Real Madrid Castilha, falou em dia especial e alta responsabilidade e reafirmou sua motivação e identificação com a filosofia vencedora do clube. A ausência de Kylian Mbappé no treino chamou a atenção devido à sequência de sua recuperação. Após a demissão de Xabi Alonso do Real Madrid, o ex-técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, se posicionou oficialmente sobre as especulações ligando-o ao cargo de técnico merengue. Ele negou qualquer ligação direta com a vaga, afirmou que não recebeu contato do clube e que a possibilidade não tem nada a ver comigo, reforçando que segue contente em sua função atual como chefe global de futebol da Red Bull e que a situação do Real Madrid não o atraiu a voltar ao campo agora. Klopp disse ainda estar genuinamente surpreso com a saída de Alonso e sugeriu que a decisão evidencia que algo não está 100% certo no clube, citando as enormes expectativas e a falta de tempo dado aos treinadores. Ele acrescentou que o mercado de técnicos está sendo sacudido e que observa tudo de fora, sem que o caso tenha despertado em si vontade de retornar à beira do campo pelo Real Madrid agora. O Barcelona oficializou nesta terça-feira, dia 13, o retorno do lateral direito João Cancelo em um novo empréstimo junto ao Al Hilal até ao fim da temporada 2025-2026. O jogador português de 31 anos já havia vestido a camisa catalã na temporada 2023-2024 e agora volta para reforçar a defesa de Hansi Flick, podendo estrear já nas oitavas de final da Copa do Rei contra o Racing. Cancelo realizou exames médicos em Barcelona e vestirá a camisa número 2 nesta sua segunda passagem pelo clube. O acordo foi confirmado após o clube adaptar sua folha salarial diante de ausências e lesões no elenco, e Cancelo deve trazer versatilidade ao setor defensivo.
O Manchester United anunciou que o ídolo Michael Carrick, ex-volante multicampeão pelo clube, foi escolhido para substituir Ruben Amorim como técnico interino até o fim da temporada 2025-2026, assinando contrato válido até junho. Carrick, de 44 anos, retorna ao Old Trafford após passagem anterior como interino e trabalho como auxiliar técnico entre 2018 e 2021, além de ter comandado o Middlesbrough nos últimos anos e antes de ficar livre no mercado. A diretoria optou por sua experiência e identificação com o clube em vez de Ole Gunnar Solskjaer, e Carrick já começa com o desafio de reorganizar o time em crise no 6º lugar da Premier League e eliminados das Copas. Sua estreia deve ser no clássico contra o Manchester City, em confronto direto por posições importantes na tabela. No Wolverhampton, o volante brasileiro João Gomes celebrou seus 100 jogos na Premier League e brilhou nos números individuais, liderando 8 estatísticas da equipe em meio à luta contra o rebaixamento e ao momento de 4 jogos de invencibilidade dos Wolves. Ele destacou que a experiência na Liga Inglesa tem sido "tudo aqui é sensacional", elogiando o nível da competição e a atmosfera dos estádios. Gomes vem sendo peça-chave no meio-campo, sendo constante em desarmes, posse e intensidade. Sua performance tem atraído o interesse de clubes maiores, enquanto tenta ajudar o Wolves a escapar da zona de rebaixamento. Vamos para um rápido intervalo, já tem notícias de outros clubes europeus e também de outros clubes brasileiros. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. Voltamos com Visionário Esportes, vamos para mais notícias do futebol, mais notícias do mercado internacional, do futebol internacional, melhor dizendo, né? Começamos com o Liverpool. No jogo entre Liverpool e Barnsley pela terceira fase da FA Cup, o meia-húngaro Dominik Szoboszlai foi alvo de críticas após um erro bizarro perto da sua área, em que tentou um toque de calcanhar que saiu errado e resultou no gol adversário, algo que o treinador do Barnsley, Conor Hourihane, classificou como falta de respeito, afirmando que o camisa 8 não faria isso contra Chelsea ou Arsenal. O técnico do próprio Liverpool, Arne Slot, também chamou a escolha de estranha e prometeu conversar com o jogador sobre o lance. Apesar do episódio, os Reds venceram por 4-1 e avançaram na competição, com Szoboszlai marcando um golaço antes do erro acontecer. O Milan sofreu um duro golpe logo após anunciar a contratação do atacante Niklas Füllkrug, ex-West Ham. O jogador alemão fraturou um dedo do pé, falange, durante o empate por 1-1 com a Fiorentina, em sua primeira partida como titular, após ter jogado apenas 106 minutos pelo clube. A lesão vai mantê-lo fora dos gramados por pelo menos um mês, segundo a imprensa italiana, o que deve fazer Füllkrug perder jogos importantes da Série A italiana e adiar sua adaptação à equipe de Massimiliano Allegri. O departamento médico do Milan ainda acompanhará a evolução antes de definir uma data de retorno mais precisa, mas o centroavante já está garantido como desfalque em partida-chave nas próximas semanas. Vamos falar aqui do aniversariante do dia, aqui, o zagueiro Thiago Silva, agora de 42 anos, pode fazer sua estreia pelo Porto já no clássico contra o Benfica, pelas quartas de final da Taça de Portugal, segundo o técnico Francesco Farioli, que disse que o brasileiro está em ótima condição física após descanso e trabalho de recuperação no Brasil e pode ser titular no duelo decisivo. A entrada de Thiago Silva no time poderia alterar a atual dupla de zaga Bednarek-Kivior, que tem sido elogiada, mas o técnico admitiu que mudanças fazem parte da busca por equilíbrio. O clássico no Estádio do Dragão é um confronto tradicional de alto risco e o veterano reforço pode trazer experiência à defesa portista. A Federação de Futebol de Gabão anunciou que, após consenso com o governo do país, foi revogada a suspensão da Seleção Nacional de Futebol e também a exclusão dos veteranos Pierre Aubameyang e Bruno Ikwele, impostas após a má campanha na Copa das Nações Africanas 2025. As medidas haviam sido tomadas em 1º de janeiro, depois de o Gabão ser eliminado ainda na fase de grupos com 3 derrotas, levando à dissolução do staff técnico e à suspensão dos jogadores e da equipe. Nesta segunda, dia 12, a federação oficializou a retirada das sanções governamentais, permitindo que os Panteras e seus ícones retornem às atividades da seleção, com foco nas próximas competições e no processo de reconstrução do time. O Defensa e Justiça confirmou oficialmente a contratação do veterano volante Ever Banega, de 37 anos, que assinou contrato por uma temporada com o clube de Florencio Varela, após deixar o Newell's Old Boys, onde seu vínculo terminou no fim de 2025 e não foi renovado.
Banega, com vasta carreira na Europa, Valência, Sevilha, Inter de Milão e passagens pela seleção argentina, chega como reforço de experiência para o meio-campo do Halcón no Campeonato Argentino 2026, sob o comando de Mariano Sosso. Sua apresentação foi celebrada nas redes sociais do clube com uma mensagem otimista para a temporada. Vamos voltar ao futebol nacional aqui. O meia Serginho, de 35 anos e com passagens por Palmeiras e Santos, deixou a Ponte Preta um dia depois de ter atuado na estreia da equipe no Campeonato Paulista contra o Corinthians, entrando no segundo tempo da derrota por 3-0. Seu nome apareceu no bid da CBF nesta segunda-feira como emprestado ao Norte de Minas Gerais, que disputa a elite do futebol mineiro. Serginho havia renovado com a Ponte no fim de 2025, mas a saída foi acertada rapidamente em função de uma proposta financeiramente melhor para o jogador. A transferência ocorre em meio à crise financeira e ao Transferban que impede a Macaca de registrar novos reforços. O zagueiro Luiz Gustavo, anunciado pelo Bahia há cerca de 5 meses, fez sua estreia pelo tricolor na vitória sobre o Jequié pelo Campeonato Baiano, sendo titular pela primeira vez com a camisa do clube e elogiado pelo técnico Rogério Ceni pela personalidade em campo. O jovem defensor de 19 anos, formado no Vasco, ainda não havia atuado desde sua contratação no ano passado e agora começa a ganhar minutos em competições oficiais. A comissão técnica do Bahia vê o baiano como um laboratório para observar e avaliar Luiz Gustavo, de olho no início do Campeonato Brasileiro da Série A, visando sua participação na principal competição nacional. O Mirassol anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Lucas Oliveira, de 24 anos, que chega após passagem pelo Vasco da Gama, onde vinha atuando principalmente na Série B. O defensor assinou contrato até o fim de 2026 e já foi apresentado no centro de treinamentos do clube, destacando sua vontade de ajudar o Leão da Alta Paulista a brigar pelas primeiras posições no Campeonato Paulista e na Série A do Brasileirão. Lucas é visto pela diretoria como um reforço para fortalecer a defesa, com boa leitura de jogo e capacidade de saída de bola, encaixando-se na proposta tática do técnico Rafael Guanais. Sua chegada traz experiência nacional e juventude ao elenco do Mirassol. A CBF divulgou nesta terça-feira as datas e horários das rodadas 1 a 8 do Campeonato Brasileiro Série A de 2026, que terá início já em 28 de janeiro, após ajustes no calendário nacional. A rodada de abertura traz jogos como Atlético Mineiro e Palmeiras e São Paulo e Flamengo em horários noturnos, com confrontos distribuídos entre quarta e quinta-feira. A segunda rodada está marcada para 4 e 5 de fevereiro, e as demais seguem até 22 de março, com clássicos e confrontos importantes ao longo do período. Os jogos serão disputados em diversos horários à noite, com transmissão por canais como Record, Cazé TV, Prime Video, Premiere, Globo e Sport TV. No impedimento semiautomático, a tolerância se refere a uma margem prática, usada para interpretar lances muito ajustados entre atacante e defensor quando a tecnologia determina a posição exata no momento do passe. No sistema usado na Premier League, por exemplo, uma espessura de linha de cerca de 5 centímetros permite que um jogador esteja até essa distância à frente do último defensor e ainda seja considerado em posição legal, evitando anulações por milímetros que não influenciam o jogo. No Brasileirão 2026, que terá o impedimento semiautomático implementado pela CBF com tecnologia de câmeras e inteligência artificial, essa tolerância será definida na configuração do sistema e aplicada de forma uniforme a todos os jogos e clubes, podendo girar em torno de 5 a 6 centímetros, segundo indicações, com os dados tridimensionais guiando a decisão final do VAR. Quem decide o valor exato dessa tolerância não é o sistema em si, que apenas calcula posições automaticamente, mas sim a liga ou federação ao adotar a tecnologia, escolhendo se haverá margem ou tolerância zero para casos limites de impedimento. Vamos ver como vai ser aqui no Brasil, hein? No duelo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Sport foi eliminado pelo América de Natal nos pênaltis, 7-6, após empate por 1-1. Mas o que viralizou nas redes sociais foi a cavadinha executada pelo jogador João Henrique em cobrança central e com muita tranquilidade, mesmo sob chuva intensa. A finalização de efeito foi amplamente elogiada por torcedores e comparada a lances marcantes da história da Copinha, levantando o debate sobre ser uma das mais bonitas já vistas em disputa de pênaltis na competição. Apesar do lance plástico, o América de Natal avançou à fase seguinte, enquanto o Sport se despediu de forma dramática do torneio.
O tradicional Oeste Futebol Clube, fundado em 1921 em Itápolis, São Paulo, anunciou que deixou de existir como era conhecido. O clube mudou cidade sede para Osasco, trocou de nome para Osasco Sporting e adotou uma nova identidade visual com cores azul e branco, enterrando seus 105 anos de história e tradições rubro-negras. Fundado no interior paulista, o clube já havia saído de Itápolis há quase uma década e enfrentou dificuldades de apoio e estrutura em Barueri, o que culminou na reforma radical da instituição. A mudança provocou reações mistas entre torcedores, que lamentam a perda da identidade histórica, enquanto a nova direção fala em iniciar um ciclo moderno e conectado à cidade de Osasco. Com isso, o Oeste tradicional é oficialmente extinto e sua vaga agora é reivindicada pelo Osasco Sporting nas competições estaduais. Já estão disputando até a copinha aí, né? Então, vão disputar também as divisões inferiores do Paulistão. O Meia Nenê, de 44 anos, campeão da Série C do Brasileirão em 2001 pelo Paulista de Jundiaí, foi oficialmente apresentado pelo Botafogo da Paraíba para a temporada 2026, assinando um contrato de 1 ano com o clube paraibano. Ele chega como referência técnica e também para atrair visibilidade ao elenco, que disputará o Campeonato Paraibano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série C em busca de resultados mais consistentes. O Botafogo da Paraíba não disputa a Série B desde 1989 e a contratação de Nenê se encaixa na ambição do clube de encurtar a distância histórica em relação às divisões superiores do futebol brasileiro. O lateral Iago Pikachu, que foi apresentado oficialmente pelo clube do Remo, explicou sua escolha pelo time azulino, mesmo diante da rivalidade local e da repercussão do anúncio. Ele destacou que pesou a oportunidade de jogar novamente em sua cidade natal, Belém, e defender o Remo na Série A após mais de 30 anos, com um projeto claro e chance de estar perto da família e dos amigos. Pikachu afirmou que a decisão foi tomada por motivos profissionais e pessoais, ressaltando a vontade de contribuir para os objetivos do clube e deixar sua marca, apesar da pressão que a troca de lados no clássico Repá pode trazer. Ele também revelou a identificação antiga com o Remo desde a infância, inclusive com familiares torcendo pelo clube, o que ajudou a justificar a escolha e a satisfação em jogar elite pelo time do Pará. A FIFA e seus parceiros anunciaram nesta semana os direitos oficiais de transmissão da Copa do Mundo de 2026, validando um novo contrato global que influencia diretamente como o torneio será exibido, algo que vai impactar a disputa entre Cazé TV, Globo e SBT no Brasil. A Cazé TV, operada pela Live Mode com Casimiro Miguel, já garantiu os direitos de transmitir os 104 jogos completos do Mundial no país, incluindo nas plataformas digitais e gratuita via YouTube, superando a cobertura tradicional das emissoras brasileiras. Nesse cenário, a Globo comprou pacotes que permitem exibir cerca de metade dos jogos, incluindo todos da seleção brasileira, em TV aberta e plataformas próprias. E a GeTV também terá parte da cobertura, enquanto o SBT fechou acordo para transmitir jogos selecionados, como os do Brasil e a final, em TV aberta via sublicenciamento. O novo acordo da FIFA amplia o ecossistema de transmissões, com múltiplos detentores de direitos no Brasil e no mundo, colocando plataformas digitais e streaming, como Cazé TV no YouTube, em pé de igualdade com emissoras tradicionais, Globo e SBT, o que efetivamente rivaliza e fragmenta a audiência da Copa do Mundo entre diferentes públicos e formatos na mídia. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com as notícias dos outros esportes, incluindo aqui a NBA, os playoffs da NFL, entre outros esportes. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para as notícias dos outros esportes para você. Na NBA, nesta segunda-feira, dia 13, tivemos 3 jogos de destaque aqui, vou destacar aqui. Indiana Pacers 98, Boston Celtics 96. Vitória apertada dos Pacers com Pascal Siakam liderando o jogo com 21 pontos. Sacramento Kings 124, Los Angeles Lakers 112. Sacramento dominou fora de casa com DeMar DeRozan marcando 32 pontos como destaque da partida. Los Angeles Clippers 117, Charlotte Hornets 109. Clippers superaram os Hornets com Kawhi Leonard anotando 35 pontos e James Harden registrando duplo-duplo com 32 pontos e 10 assistências.
Falar em James Harden, ele se tornou o nono maior pontuador da história da NBA, ultrapassando Shaquille O'Neal ao anotar 32 pontos na vitória do Los Angeles Clippers por 117-109 sobre o Charlotte Hornets nesta segunda-feira. Com isso, ele chegou a cerca de 28.600 pontos na carreira, deixando Shaq com 28.596 para trás no ranking histórico dos pontos em temporada regular. A conquista foi celebrada no Intuit Dome em Inglewood, e Harden também contribuiu com assistências e rebotes no jogo. Kevin Durant, agora no Houston Rockets, recentemente superou Wilt Chamberlain e é o sétimo maior pontuador da NBA, ficando atrás de nomes como LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan e Dirk Nowitzki no ranking geral. Mais NBA. O astro Jaylen Brown do Boston Celtics foi multado em $35 mil, aproximadamente R$188 mil, pela liga, após criticar duramente a arbitragem depois da derrota dos Celtics por 100-95 para o San Antonio Spurs. Ele acusou os árbitros de inconsistentes e citou o chefe da arbitragem pelo nome, dizendo que aceita a multa e que podem multá-lo quanto quiserem. Brown se queixou especialmente da grande disparidade nos lances livres, Celtics 4 e Spurs 20, e usou linguagem forte em entrevistas e nas redes sociais, ultrapassando o limite permitido de críticas públicas aos árbitros. Anthony Davis está fora da temporada regular da NBA por conta de uma lesão na mão esquerda. O ala pivô do Dallas Mavericks sofreu danos nos ligamentos da mão em um jogo contra o Utah Jazz e, segundo relatos do jornalista Shams Charania, da ESPN, deve passar por cirurgia e ficará meses afastado, efetivamente encerrando sua participação na temporada regular de 2025-2026, embora ainda haja possibilidade de retorno nos playoffs caso seja negociado para um contender. A franquia também está discutindo trocas envolvendo Davis enquanto ele se recupera. Vai ser difícil, né? Há, porém, relatos conflitantes, com o próprio jogador negando algumas versões sobre cirurgia e apontando um período de recuperação de cerca de 6 semanas sem operação. Mas, de qualquer forma, não voltará a jogar nesta temporada pelos Mavericks. No NBB 2025-2026, nessa terça-feira, dia 13, o Fortaleza Basquete Cearense perdeu para o Vasco da Gama por 78-73, com Gustavo Basílio sendo destaque com 18 pontos no confronto equilibrado. Paulistano e Rio Claro foi abandonado devido a goteiras no ginásio sem resultado válido. O Unifacisa venceu o Botafogo por 77-68, com João Paulo registrando duplo-duplo de 17 pontos e 10 rebotes. O jogo entre Mogi e Cruzeiro foi suspenso por conta das fortes chuvas sem desfecho. Essas partidas impactam a tabela num dia marcado por condições climáticas adversas e imprevistos da infraestrutura nos estádios. Na wildcard da NFL, o Houston Texans venceu o Pittsburgh Steelers por 30-6, com a defesa texana dominando o jogo e limitando o ataque liderado por Aaron Rodgers, que sofreu 4 sacks, 2 turnovers e viu lances resultarem em pontos dos Texans. A vitória marca a primeira vitória fora de casa nos playoffs na história da franquia e garante aos Texans a classificação à rodada divisional, onde enfrentarão o New England Patriots no domingo, dia 18. Rodgers, de 42 anos, teve atuação difícil e pode ter disputado sua última partida na carreira, embora ainda não tenha oficializado a aposentadoria. A defesa dos Texans foi decisiva, enquanto Pittsburgh teve desempenho ofensivo muito limitado, ampliando sua sequência de derrotas nos playoffs. A NFL anunciou a programação dos jogos da rodada divisional dos playoffs da temporada 2025-2026. Serão 4 confrontos entre sábado, dia 17 e domingo, dia 18, com os times remanescentes buscando vaga nas finais de conferência rumo ao Super Bowl 50. Super Bowl 60, né? Melhor dizer. Super Bowl 50? Super Bowl 50, isso mesmo. Programação oficial, Super Bowl 50. Programação oficial. Denver Broncos e Buffalo Bills às 7h30 da noite. E Seattle Seahawks e San Francisco 49ers às 10 da noite. No domingo, dia 18, New England Patriots e Houston Texans às 5 da tarde. E Chicago Bears e Los Angeles Rams às 8h30 da noite. Os vencedores avançam às finais de conferência no dia 25 de janeiro, com os campeões da AFC e NFC se enfrentando no Super Bowl 50 em 8 de fevereiro de 2026.
O head coach Mike Tomlin informou ao Pittsburgh Steelers que está deixando o cargo após 19 temporadas no comando da equipe, encerrando uma das eras mais longas e estáveis da NFL. A decisão foi anunciada um dia depois da eliminação precoce dos Steelers pelos Houston Texans nos playoffs por 36 e confirmada pela franquia nesta terça-feira. Tomlin, que nunca teve uma temporada com mais derrotas do que vitórias em Pittsburgh e conquistou um Super Bowl em 2008, deixa o clube com 193 vitórias na temporada regular e 13 aparições nos playoffs, ainda que com várias derrotas nas fases finais. Os Steelers agora iniciarão a busca por apenas o quarto treinador principal desde 1969, enquanto a NFL presencia a saída de um dos seus técnicos mais duradouros. Na Superliga Feminina de Vôlei 2025-2026, o Tijuca venceu Brasília fora de casa por 3-1, parciais de 25-15, 25-18, 23-25 e 27-25, em duelo da 13ª rodada, em um confronto importante na luta contra a zona de rebaixamento. Com o resultado, a equipe carioca respirou na tabela e encostou no rival direto. No WTA 250 de Hobart, na Austrália, Venus Williams, de 45 anos, e Tatiana Maria, de 38, protagonizaram o jogo com a maior soma de idades da história da WTA em duelo de chave principal, totalizando 84 anos e um dia entre as duas, um recorde desde a fundação do circuito em 1973. Maria venceu Venus por 6-4, 6-3 na primeira rodada, marcando um momento histórico de longevidade no tênis feminino, enquanto ambas seguem atividade rumo ao Australian Open. Impressionante. Venus Williams, Tatiana Maria, parabéns. Idade não tem limite, importante aí é estar sempre competitiva e se cuidando, né? No qualifying do Australian Open 2026, os brasileiros Thiago Wilde e Gustavo Reid venceram na estreia e avançaram à segunda rodada da fase classificatória em Melbourne. Wilde derrotou o equatoriano Álvaro Guilhem Meza por 7-5, 6-3, marcando sua primeira vitória em mais de 6 meses no circuito, enquanto Reid superou o britânico Jay Clark por duplo 6-3. Ambos seguem na busca por uma vaga na chave principal do Grand Slam, com Wilde e Reid agora enfrentando adversários mais fortes na próxima fase. No ATP 250 de Auckland, o argentino Camilo Hugo Carabelli protagonizou um momento inusitado ao cortar o próprio cabelo durante a partida contra o chileno Alejandro Tabilo. Ele pegou uma tesoura na sua bolsa e aparou o cabelo na mudança de lado em plena quadra, gerando vídeos virais nas redes sociais. O gesto, lembrando episódio semelhante de Andy Murray, não impediu sua derrota em 2 sets, 6-4, 6-2 e a eliminação na primeira fase do torneio. O tenista brasileiro João Fonseca foi confirmado como cabeça de chave número 4 no ATP 250 de Buenos Aires. O evento será disputado entre os dias 9 e 16 de fevereiro na Argentina. Atual campeão do torneio, Fonseca entra novamente no papel de favorito e terá a missão de defender os 250 pontos conquistados no ano passado, quando levantou o título na capital argentina. A Alpine anunciou a liberação do piloto australiano Jack Doohan, que disputou 6 grandes prêmios como titular na temporada de 2025 da Fórmula 1, sem pontuar e com desempenho discreto, após ser substituído pelo argentino Franco Colapinto ainda na metade da temporada. Doohan, de 22 anos e integrante da Alpine Academy, estava como piloto reserva desde então, mas sua rescisão contratual foi confirmada em acordo mútuo para que ele busque novas oportunidades na carreira. A equipe agradeceu sua contribuição e Colapinto segue como titular ao lado de Pierre Gasly para a temporada 2026. Max Verstappen falou sobre a relação especial que teve com Michael Schumacher ainda na infância, lembrando que cresceu perto do heptacampeão. A família de seu pai, Jos, foi próxima de Schumacher e eles chegaram a passar férias juntos, a ponto de Max chamá-lo de tio Michael. Ele destacou semelhanças de personalidade e foco entre os dois, dentro e fora das pistas. Entretanto, ao comentar sobre recordes, Verstappen afirmou que não tem como objetivo pessoal buscar os 7 títulos mundiais de Schumacher. A família e a vida pessoal são agora sua principal motivação. A Cadillac divulgou uma pintura especial para o seu primeiro teste na Fórmula 1, a ser realizado no Shakedown Week em Barcelona, entre 26 e 30 de janeiro, marcando um passo visual importante rumo à sua estreia na temporada de 2026. O design é monocromático, preto e prata, e será usado apenas nos testes, não sendo a pintura final de corrida, que será revelada oficialmente em 8 de fevereiro durante o intervalo do Super Bowl.
A Livery foi criada com colaboração com o GM Global Design Team e inclui os nomes dos funcionários e membros fundadores da equipe como homenagem à contribuição deles. Esse visual também tem o papel de disfarçar detalhes aerodinâmicos do carro antes da apresentação completa. A jornalista Mariana Becker está de volta à TV Globo em uma nova função na cobertura da Fórmula 1 em 2026. Ela será comentarista em loco nas corridas, participando diretamente dos GPs e não mais apenas como repórter. Becker, que já cobriu a Fórmula 1 por mais de 20 anos e estava na Band nos últimos anos, passa a comentar todas as 15 etapas exibidas pela Globo e outras 6 no Sport TV, oferecendo análise e contexto diretamente dos circuitos. Essa será sua 20ª temporada consecutiva com a categoria e sua segunda passagem pela emissora carioca, onde começou a carreira em 1995. O ex-piloto de Fórmula 1, Antônio Pizzonia, se manifestou nas redes sociais após ter sido detido no último sábado durante um evento de kart no Texas, Estados Unidos, onde acompanhava o filho competindo. Pizzonia, de 45 anos, disse que já está em casa e bem. Reconheceu o episódio e afirmou que naquele momento achou que seu filho, uma criança, estava sendo coagido por um outro adulto e reagiu instintivamente para defendê-lo. Ele também disse que, com a perspectiva atual, teria agido de forma diferente e agradeceu pelas mensagens de apoio recebidas. O ex-Fórmula 1 foi detido sob acusação de agressão com lesão corporal, pagou fiança e responde ao caso em liberdade. A lenda da NASCAR, Tony Stewart, confirmou seu retorno à competição na NASCAR Truck Series, ao anunciar que vai disputar a etapa de abertura da temporada em Daytona, 13 de fevereiro, dirigindo a caminhonete número 25 da Cal League Racing, representando o programa Free Agent da Ram. Essa será sua primeira corrida em uma truck desde 2005 e seu retorno a uma série nacional da NASCAR desde a aposentadoria em 2016. Stewart, tricampeão da NASCAR Cup Series e membro do Hall da Fama, volta aos cockpits numa participação especial para celebrar sua carreira e impulsionar a estreia da Ram na categoria de 2026. Hoje tá, vamos lá, a trava-língua aqui tá bom. Na nona etapa do Rally Dakar 2026, nos caminhões, Alain Lopré venceu a primeira perna da segunda maratona ao superar Vaidota Zala por cerca de 1 minuto e 53 segundos, com o líder Mitchell Van Den Brink ficando um pouco mais atrás, diminuindo assim a vantagem dele na geral da competição. No setor de carros, Eric Guxel e seu tio Michael fizeram uma dobradinha e o espanhol Nani Roma assumiu a liderança geral após a etapa. Entre as motos, Tosha Scarreina voltou a vencer a nona etapa, conquistando sua terceira vitória de especial no Dakar 2026 e pressionando o pelotão, com Daniel Sanders recuperando a liderança geral na categoria. A prova segue marcada por mudanças na classificação e disputa acirrada nas diferentes categorias. Vamos para um rápido intervalo, já tem as últimas notícias dos outros esportes, incluindo os esportes de inverno e também a agenda esportiva do dia. Não sai daí! Visionária Esportes. Voltamos com Visionário Esportes e vamos falar aqui notícias dos esportes de inverno. Já tem a agenda esportiva do dia, hein? Durante uma etapa da Copa do Mundo de Bobsled em St. Moritz, na Suíça, a equipe americana sofreu um erro bizarro no início da prova 4 homens, quando 3 atletas escorregaram e não conseguiram entrar no trenó, deixando o piloto Chris Horn descer sozinho pelo trajeto gelado a mais de 120 km por hora, sem o peso extra nem o pessoal para acionar os freios. Apesar das cenas assustadoras, nenhum atleta sofreu ferimentos graves e todos foram examinados com raio-x negativos. Horn conseguiu completar o percurso com sucesso e acionar os freios ao final. O incidente gerou repercussão nas redes e entre comentaristas por sua raridade e perigo potencial, lembrando a necessidade de precisão extrema nesse esporte de alta velocidade. O Brasil agora tem 10 classificados assegurados para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026, consolidando sua maior presença na história da competição. Entre as confirmações recentes estão Nicole Silveira no skeleton e a equipe masculina de bobsled, que garantiram suas classificações em etapas internacionais de Copa do Mundo e Copa América. Além deles, o país já tinha vagas em esqui alpino, com Lucas Pinheiro Braten e Alice Padilha, e esqui cross country, com Manex Silva e Eduarda Ribeira. Com outras confirmações nominais e potenciais ainda em disputa no fim do período de qualificação, que termina em 18 de janeiro.
A delegação brasileira chega à reta final preparada para competir em várias modalidades de neve e gelo. Um segurança de 55 anos morreu durante o turno da noite em um canteiro de obras próximo a um dos locais de competição dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026, em Cortina d'Ampezzo, na Itália. O incidente ocorreu numa noite de frio intenso, com temperaturas em torno de 12 graus negativos, e a organização informou que a causa provável foi um ataque cardíaco enquanto ele estava de serviço, embora uma investigação completa tenha sido solicitada pelas autoridades italianas. O fato aconteceu menos de um mês antes da abertura dos Jogos, de 6 a 22 de fevereiro, e gerou comoção local, com pedidos de apuração sobre condições de trabalho e segurança no local. A PFL anunciou o card principal do evento marcado para 28 de março em Pittsburgh, nos Estados Unidos, com duelo de peso médio entre Johnny Pressure Eblen e o ex-UFC Brian Battle como luta principal, marcando a estreia de Battle na organização e a tentativa de Eblen de voltar ao topo após sua primeira derrota. No Co-Main Events, o local Dalton Rosta enfrenta o ex-campeão da PFL Impa Kasanganay, num confronto que promete intensidade no peso médio. O show será no UPMC Event Center e transmitido nos Estados Unidos pela ESPN2 e ESPN Deportes. O ex-lutador do UFC, Francisco Trinaldo Massaranduba, aos 47 anos, está buscando longevidade competitiva praticando Dirty Box, uma modalidade inspirada no boxe com foco em trocação mais livre e eficaz, onde já compete e conquista resultados nos Estados Unidos, visando estender sua carreira além do octógono tradicional. Ele encontrou na nova vertente uma forma de seguir ativo no esporte de combate, mesmo com a idade avançada para os padrões do MMA, adaptando seu estilo e experiência ao formato que privilegia o striking. Massaranduba tem sido destaque e inspiração por continuar competitivo e reinventar sua trajetória após anos no UFC. Chegamos ao momento da agenda esportiva do dia, desse dia 14 de janeiro. Nossa fonte é o site ondeassistir.net.br. Começamos com a Copa Africana de Nações. Semifinais aqui, ó. 2 da tarde tem Senegal e Egito. Transmissão no YouTube do Esporte da Band, no canal Band, Band Play e Band Sports. Às 5 da tarde tem Nigéria e Marrocos. YouTube do Esporte da Band, Band Play e Band Sports. Futebol brasileiro, agora os campeonatos regionais não vai estar aqui. Nós vamos colocar apenas alguns, porque são muitos, né? Muitos campeonatos, vamos colocar apenas alguns aqui pra você, tá? Em ordem de horário, tá? Então não importa aqui o campeonato, que vai ser pelo horário, tá? 3 da tarde, Democrata de Governador Valadares e América Mineiro com transmissão do Premier. 5 da tarde, Campeonato Carioca, Volta Redonda e Boa Vista no Premier. 6h30, Campeonato Mineiro, Betim e Uberlândia, Sportnet Plus. No mesmo horário, Camboriú e Barra, YouTube Metrópolis Esportes e Sportnet Plus. 6h30 também, Concórdia e Chapecoense pelo Campeonato Catarinense no N Sports. 7 da noite, Campeonato Carioca com Fluminense e Madureira, no transmissão do Sport TV e Premier. 7 da noite também, Campeonato Paulista, Primavera e Mirassol, HBO Max. No mesmo horário, Paulista 2, Água Santa e Linense, YouTube do Paulistão. Campeonato Mineiro, Atlético Clube e URT, Sportnet Plus. Mesmo horário, Inter de Santa Maria e São Luís, YouTube do Jornal 0 Hora e ge.globo/RS, Rio Grande do Sul, né? Também Campeonato Gaúcho, Novo Hamburgo e Juventude, Sport TV 3 e Premier. No mesmo horário, Paranaense, Galo, Maringá e Foz do Iguaçu, canal Gold. No mesmo horário, Campeonato Pernambucano, Decisão e Náutico, transmissão do canal Gold. 7h15 do Campeonato Baiano, Bahia de Feira e Bahia. Transmissão no canal do YouTube da TVE Bahia e TV Green e TVE Bahia. 7h30 da noite tem o clássico Palmeiras e Santos pelo Campeonato Paulista. Transmissão no YouTube da Casé TV, Record, Record Plus, R7.com, TNT e HBO Max. 7h30 da noite tem Norte e Atlético Mineiro. Transmissão com o Campeonato Mineiro, tá? YouTube Sportnet, Sportnet Premier. 8 da noite, Campeonato Paranaense, Azures e Londrina. Transmissão Canal Gold. Também Campeonato Paranaense, 8h30 da noite, Atlético e Operário, Canal Gold. No mesmo horário, Campeonato Pernambucano, Maguari e Santa Cruz, YouTube Canal Gold e Federação Pernambucana de Futebol TV. 9 da noite, Campeonato Paulista, Ponte Preta e Velo Clube, transmissão no HBO Max. 9 da noite, Campeonato Mineiro, Pouso Alegre e Itabirito, Sport TV Plus. Sportnet Plus, perdão. 9h30 da noite, Campeonato Carioca com Bangu e Flamengo. Transmissão na Globo do Rio de Janeiro, entre outros estados, além da cidade de Juiz de Fora e Premier.
9h30 da noite, Campeonato Mineiro com Tombense e Cruzeiro. Globo Minas, menos Juiz de Fora, GE TV e Premier. No mesmo horário tem Grêmio e São José pelo Campeonato Gaúcho. Globo Rio Grande do Sul, Sport TV e Premier. 9h30 da noite também Caxias e Avenida. YouTube do 0 Hora e ge.globo/rs. 9h30 da noite, Campeonato Pernambucano, Esporte Retrô, Globo Pernambuco. Futebol alemão, 2h30, Bundesliga, Wolfsburg São Pauli, transmissão no canal Gold e One Football. 4h30 tem Hoffenheim e Mönchengladbach, transmissão da One Football. No mesmo horário, Colônia e Bayern de Munique, canal Gold, X Sports, Sport TV e One Football. E 4h30 da tarde também tem RB Leipzig e Freiburg, transmissão da Cazé TV, Sportnet e One Football. Futebol espanhol, 5 da tarde, Copa do Rei, Alavés e Raio Vallecano, Disney Plus. No mesmo horário, Albacete Real Madrid, também no Disney Plus. No mesmo horário tem Betis e Elche na ESPN 4. Futebol inglês, 5 da tarde, Copa da Liga Inglesa, semifinal, jogo de ida, Chelsea e Arsenal, transmissão da ESPN. Futebol italiano, 2h30 da tarde, Série A, Napoli e Parma, transmissão na ESPN 4. 4:45 tem Inter e Lecce, transmissão no Disney Plus. 2:45, Copa da Holanda, Den Bosch e PSV, transmissão na N Sports. Às 5 da tarde tem AZ Alkmaar e Ajax, também transmissão na N Sports. 2:45 tem Taça de Portugal, Faf e Braga, transmissão na N Sports. 5:45 tem Porto e Benfica, na Taça de Portugal, transmissão no N Sports. 5:45 tem Campeonato Escocês, Falkirk e Celtic, transmissão no canal Gold e One Football. 6h15 da tarde tem Série Rio de la Plata com União Santa Fé da Argentina e Alianza Lima do Peru, transmissão do Disney Plus. 7 da noite tem um amistoso entre Boca Juniors e Milionários da Colômbia, transmissão do Disney Plus. 9 da noite tem Série de Colômbia com San Lorenzo da Argentina e Cúcuta, transmissão do Disney Plus. Campeonato Saudita, 20 para o meio-dia, Al-Qadsiya e Al-Fayha, transmissão no canal Gold. 2h25 tem Al-Ali e Al-Tawon, transmissão no canal Gold e Sport TV. Tem muito jogo sendo transmitido. Vamos lá. Futebol de base, Copa São Paulo de Futebol Júnior, 11 da manhã, 15 de Jaú e Guarani na Cazé TV. No mesmo horário tem Botafogo de Ribeirão Preto e Guanabara City no X Sports. 2h30 da tarde tem Mirassol e América de Natal no X Sports. 3 da tarde tem Ceará e Grêmio Prudente na Cazé TV. No mesmo horário, Atlético do Piauí e América Mineiro no canal do YouTube do Paulistão. 5 da tarde tem Cruzeiro e Ponte Preta na Cazé TV. 6:45 tem Chapecoense e Grêmio, X Sports. E 9h15 da noite tem Ferroviária e Santos também na X Sports. 6 da tarde tem Copa do Mundo, Kings World Cup, Kings League. Chile e Alemanha, Cazé TV e N Sports, quartas de final, tá? E 7 da noite tem Espanha e Estados Unidos na Cazé TV e no N Sports. Basquete, 9 da noite tem NBA com Philadelphia 76ers e Cleveland Cavaliers na ESPN 2. 11h30 da noite tem Dallas Mavericks e Denver Nuggets, ESPN 2. 9 da noite tem NBB com Flamengo e Corinthians, transmissão no canal do YouTube do NBB e da Flamengo TV e também no Sport TV 3. Vôlei, 6h30 da tarde tem Superliga Masculina com Guarulhos e Suzano, transmissão no Sport TV 2. No mesmo horário tem São José e Praia Clube, transmissão no VBTV. 9 da noite tem Goiás e Campinas no Sport TV 2. 7 da noite, Superliga B masculina, Araucária e Montes Claros, YouTube do Vôlei Brasil. Tênis, 7h30 da noite, ATP 250 de Auckland, quartas de final, transmissão no Disney Plus. 9 da noite, WTA 250 de Hobart, quartas de final, Disney Plus. 9h30 da noite, WTA 500 de Adelaide, quartas de final no Disney Plus. Tênis de mesa tá rolando agora na Cazé TV, Circuito Mundial, etapa de Doha. E assim, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Visionário Esportes. Que privilégio ter contato com a sua companhia nesta manhã de informação, reflexão e fé. A palavra que nos acompanhou hoje está em Romanos capítulo 12, versículo 18. Se possível, quanto depender de nós, tende paz com todos os homens. Hoje refletimos sobre resolução de pendências. Aprendemos que pendências não resolvidas geram peso, ruído e atraso. Mas quando encaradas com sabedoria, humildade e responsabilidade, elas se transformam em pontes para novos começos. Resolver pendências é escolher a paz em vez do desgaste, a maturidade em vez da fuga, o avanço em vez da estagnação.
Que você saia deste programa com coragem para alinhar o que precisa ser ajustado. Coragem para conversar, decidir, perdoar e seguir em frente. Deus honra quem busca a paz, quem resolve o que está ao seu alcance e quem não foge dos processos necessários para crescer. Lembrando que você pode acompanhar a reprise do programa hoje aqui na Rádio Visionária às 6 horas da tarde, além de nos ouvir pelas plataformas digitais Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O Visionário Esportes também é transmitido pela nossa Rádio Vida, da cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1040 kHz, FM 102,9 e ondas curtas, pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná, e pela Rádio Professor JT, de Ponte Branca, no Mato Grosso. Eu sou Manuel Rodrigues, agradeço de coração pela sua audiência e pela sua sintonia. Que você tenha um dia abençoado, com paz no coração, clareza nas decisões e força para resolver o que for necessário. Se Deus quiser, nos encontramos amanhã às 9 horas da manhã. Até lá!